Você vai ver aqui o momento em que o MBL perdeu 300 mil seguidores em dias, foi traído por aliados históricos e saiu do fundo do poço com a frase que ninguém esquece. Sociedades sistêmicas que possibilitam isso de acontecer. Uma coisa, cara, que me deixa otimista só é porque tem a ver com isso que você falou. Quando a gente vê a má viralização, que é a viralização vazia, esses Nicolas da vida, Pavanatos, de acordo com a tese do Dawkins mesmo, na biologia, a proporção é 75-25. Então, por exemplo, sempre que você tem, por exemplo, indivíduos, espécies canibais, nem todos são canibais, é 25%. Claro, se fossem dos canibais, Exatamente. não teria... E aí ele mostra como é que chega nesse equilíbrio, né? Primeiro chegam os canibais dominam, e aí depois os canibais começam a se matar, e aí os não canibais começam a dominar de volta, e aí estabelece o equilíbrio Porque no eles têm uma vantagem 75. competitiva que eles não comem os próprios filhos. Exatamente. A minha tese na política é que isso vai acontecer. Então, por exemplo, quando chega, por exemplo, os Nicolas da vida, eles dominam. Só que a proporção de Nicolas tem que ser 25% da política. Porque senão a política acaba. Claro. Então, a política virtuosa ainda vai ser o 75%. No sentido de que vai ter gente propositiva, vai ter gente querendo fazer as coisas. Não tô falando que 75% dos políticos são bons. Que eu tô falando é o seguinte. O espaço vai ser ocupado pela maioria. Que é o que a gente tá acontecendo, que a gente tá vendo agora em uma certa medida, né? O desencanto com o bolsonarismo é isso. O Renan falou esses dias, a gente tava criticando uma outra coisa nossa do grupo, o Renan falou uma coisa que é verdade. Ele falou, cara, pela primeira vez as coisas estão mudando a nosso favor. As coisas estão mudando a nosso favor, pela primeira vez. Tipo, as pessoas estão falando assim, chega dessas coisas, vai. Chega, vai. Chega. E assim, e nós temos muita propriedade pra falar, eu e você, modéstia à parte, porque a gente sabe navegar no esgoto. A gente sabe navegar no esgoto, irmão. É verdade, a gente não sabe? A gente não sabe fazer vídeo bosta? A gente sabe fazer vídeo bosta, cara. A gente sabe viralizar. Só que a gente pegou e falou, não, beleza, a gente sabe viralizar. Só que através da... Isso você me falou, você nem vai lembrar disso. Você me falou isso em 2017. Só tudo bem, Arthur, você viralizou, você ficou gigante. Tá bom. Você precisa fazer alguma coisa com isso. Alguma coisa duradoura aí que seja virtuosa. É verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou me candidatar, vou virar deputado, e a partir de ser deputado eu vou fazer uma coisa que não seja só o vídeo tomando porrada na rua. Não que o vídeo tomando porrada não seja ruim, porque realmente ali eu passava mensagens. Mas eu não me viciei só nisso. A gente saiu e fez outras coisas. Que é aquilo que a gente já validou lá no Paulo Batista, né? Que você tem uma forma memética, mas que se ela virar um fim em si mesma e for desprovida de conteúdo, você não tá trazendo nada além do engajamento em si. Né? Esse é o problema. Você tem que entender que o viral, que a lacrada, que o corte rápido, ele não pode ser um fim em si mesmo. Ele é um meio para a obtenção de alguma coisa maior e melhor. Porque se ele virar um fim em si mesmo, você começa a entrar num feedback loop e daqui a pouco você vai ter... Tipo, você já deve ter assistido Idiocracy, né? Puta, não. Todo mundo fala pra você. Você nunca assistiu? Eu sei o filme inteiro e nunca assisti. Enfim, tem uma parte que eles vão no cinema no Idiocracy, né? Nesse filme. E o grande filme que está em cartaz se chama Peido. E é 2 horas de uma bunda na tela de cinema soltando puns, entendeu? E é óbvio que é super viral. E por quê? Porque como é que eu posso dizer assim? Por conta da comunicação de massa, tudo tende ao mínimo denominador comum. Por uma questão de ganho de eficiência do capitalismo. O que o capitalismo quer? Ele quer maximizar o retorno sobre o capital. Como que você maximiza o retorno sobre o capital? Satisfazendo o maior número de pessoas. Como que você satisfaz o maior número de pessoas? Atendendo às necessidades mais básicas de todos, porque as necessidades mais básicas são as mais comuns. Né? Quantas pessoas falam latim? Quantas pessoas almoçam? Né? Então, se você, em tese, se você for dono do McDonald's, você vai ganhar mais do que se você for um professor. Se for aquela informação que você está colocando, a sua comunicação, quanto mais simples ela for, mais alcance ela vai ter, naturalmente. Só que, a partir do momento que você só faz o simples, cara, aí você tem todo mundo emburrecendo e você não consegue. Isso vira um problema, né? Porque aí você começa a entrar naquele problema do feedback loop, do brain rot. Você viu que eles fizeram, até tem um paper muito interessante sobre inteligência artificial, que eles treinaram umas inteligências artificiais só com brain rot. Você já viu isso? Basicamente, eles pegaram esses piores memes, esses piores conteúdos e ficaram treinando alguns modelos de linguagem só nisso. E esses modelos de linguagem começaram a performar pior. Óbvio, começaram a emburrecer, porque né, é um sistema. Você põe lixo, sai lixo. E aí depois eles tentaram recuperar esses sistemas e eles eram irrecuperáveis. Né? Ele ficou burro pra caralho. Não, eu não sabia disso não, cara. Já tem estudos e não sei o quê. E é inclusive um problema que você tá tendo, porque para treinar inteligência artificial, você precisa de conteúdos novos gerados por humanos. E a gente está batendo
um teto disso e a maioria de conteúdo, então tem tanta gente usando inteligência artificial que você não pode simplesmente pegar o que é produzido pela inteligência artificial e colocar nela de novo e colocar nela de novo. Porque é uma retroalimentação de coisas muito Exato, ruins. Não é porque é muito ruim, porque você tem um efeito de alucinação, que a gente chama de temperatura, né, na inteligência artificial, que temperatura é o nível de criatividade da inteligência artificial, quanto que ela pode inventar. Né? Então, se a temperatura está alta, ela vai alucinar muito. Se a temperatura está baixa, ela vai alucinar menos. Mas mesmo na temperatura baixa, ela vai alucinar lá 0,0001%. O problema se você pegar esse 0,01%, você botar de novo, esse 0,001% vai virar 0,02, depois 0,04, 0,08, blá, blá, blá. E aí, se você fizer isso muito, vai sair lixo do outro lado, entendeu? A gente não conseguiu resolver esse problema ainda. Sim. E que é o problema do feedback loop, né? E isso acaba acontecendo com a sociedade como um todo, no sentido de que você pega, por exemplo, os textos das pessoas hoje e pega os textos das pessoas nos anos 80. Pô, eu tava na cidade do meu avô lá, quando eu fui pra fazenda, eu peguei uns jornais dele, antigos, né? Nossa, anos, português era outra 60, coisa, isso é louco. dele, porque ele fazia parte do conselho gestor do hospital, que pegava e revia as contas do hospital e ajudava a administrar, né? Como se fosse, ele era formado em administração, né? Então ele fazia isso voluntário. E aí ele lançou um manifesto no Jornal da Cidade falando que as contas públicas do hospital estavam sendo mal administradas. Cara, você lê o texto dele, assim, hoje em dia seria um texto de um acadêmico quase, né? Tipo, erudito, assim, bem escrito, não sei o quê. E ele não era isso, ele era um administrador de uma cidade de 30 mil habitantes e o cara escrevia bem, entendeu? E era comum isso. Hoje em dia, eu acho que se você pegar lá na cidade, se tiver 10 pessoas que escrevem daquele jeito, é muito. Sim. E muito é por isso. Por quê? Porque a gente está inserido dentro de um sistema capitalista, nesse sentido de comunicação, que prega a máxima eficiência. E a máxima eficiência demanda um emburrecimento. Não demanda um emburrecimento, mas aponta para um emburrecimento. Né? Porque, por exemplo, estamos aqui na internet. A gente sabe que se a gente chegar aqui e realmente deixar a conversa muito densa, não fazer uma piada, não dar uma zoada, não sei o que, a audiência vai cair. Se a gente for muito chato, muito técnico, muito... Tô no nicho 1.3, tá? Que bom. Lá. Opa, então somos burros! A demanda... somos burros! Não, há demanda para coisas boas, né? Há demanda, mas é nichado. É nichado. Aí, beleza. Aí vamos continuar, então. Você fez a campanha do Paulo Batista junto com a galera e tal. Isso. Aí surge Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri trabalhava com um cara que chamava Evandro Sinotti. Nossa, é verdade. Do que tinha o livro Não Senhor Comuna. Não Senhor Comuna. Finado Não Senhor Comuna. Todo mundo zoava. E aí a gente começou a ver que, tipo assim, bem naquela coisa de engenharia reversa de japonês, né? A gente lançava um vídeo, o Evandro Sinotti lançava uma coisa parecida. A gente fazia uma ação, o Evandro Sinotti fazia uma coisa... A gente falou, puta, o que tá rolando, né? E a gente descobriu que era o Kim. Aí eu liguei pro Kim e falei, Kim, vem trabalhar com a gente? Pô, você fica aí copiando, sabe? Pô, vem pra cá, né? Vamos trabalhar junto. Dele, não, fechei, bem japonês. Fechei acordo com o Evandro Sinotti, depois que terminar a campanha, eu vou. E aí, sempre muito ético, muito Kim, né? E aí terminou. Quando terminou a campanha, o Paulo Batista perdeu, o Evandro Sinotti perdeu. E aí o Kim veio... Quem teve mais voto? O Paulo Batista, né? Bom, muito mais. O Paulo Batista, se não me engano, teve acho que 17 mil votos. Que o cara que saiu do zero, e se não me engano, foi tipo, 10 mil reais a campanha dele, ridículo. Teve um puta resultado. Mas enfim. E aí o Kim veio e a gente fez um vídeo com o Danilo Gentili. Aquele época, famoso. Eu vi na época também esse vídeo. Eu fiquei muito feliz. Porque um amigo da minha ex-namorada na época era roteirista do Gentili, alguma coisa assim. E aí, através dele, a gente chegou no Gentili. O Kim... Isso é 2014. Final de 2014. O Kim, eu acho que já tinha ido numa festa de aniversário do Gentili, por causa do canal que ele fazia também, se não me engano. Que eles faziam um canal com a Bárbara, inclusive. Acho que com a Bárbara Tonelli. Eles tinham um canal de YouTube. A Bárbara, pra quem não sabe, é a Bárbara da piada. É a Bárbara da piada. Piada. Mano, a Bárbara é amiga, eles tinham um canal de YouTube, de política também, bem, de liberalismo, bem no comecinho. Não era aquele liberalismo 2.0? Era não lembro o nome, não vou lembrar o nome. E aí, enfim... E aí o Kim veio com a gente fez esse vídeo, que é esse dá pra pôr, eu acho. Esse vídeo é maravilhoso. Que é o Dilma ganhasse a eleição. É o vídeo distópico, de futuro, assim, que eles são num jornal. Exato, é um jornal distópico. O Danilo Gentili assim, Danilo Gentili se a Dilma ganhar a eleição em 2014. E aí a gente fez esse vídeo na época, imagina, rodou muito. Esse vídeo eu lembro que eu assisti, eu também fiquei feliz, porque do meu ponto de vista, cara, eu tava tão puto, assim, com tudo, né? E eu comecei a ver, assim...
Pô, existe uma galera interessada por política que pensa como eu. Uhum. Que sabe que, tipo, o empresário não é malvadão. É os clichês que hoje, assim... Hoje, quando você pega aqueles grupos bolsonaristas, eles ainda estão presos nisso. Sim. Mas na época era novidade. Na época tipo era assim, tudo mato. porra, não. existe? Não é isso. Não, Não, imagina. não. É antigão. Não, escreve assim, ó. Danilo Gentili. Escreve no Google. Será que tem esse vídeo ainda? Tem que ter. Danilo Gentili. Se a Dilma ganhar. 2014. Cadê? Vamos ver. Não. Não, desce mais. Desce mais. Desce. Era um jornal. Desce. Será que eu acho? Deixa eu ver aqui. Ah, não é esse. Peraí, sobe aqui. Não é. Não, Não deve é. ser Ele tava, aqui. ele tá sentado, ele tava É, algemado. lembra, tinha A gente algemou parecia ele. um jornal nacional, assim. É. Coloca assim, Jornal do Futuro. Tira o... Vamos ver se eu acho. Tira o céu de uma ganhar, coloca assim, Jornal do Futuro 2014. Vamos ver se eu acho. Aí, é esse. É. A mensagem do futuro. Esse? É esse aí. É esse? É esse. Põe o som, tá sem som. Tá Põe o sem, som. tá sem som, tá sem som. É esse mesmo. Eu pedi pra começar com o Guarani. Eu adoro começar com o Guarani. Isso nem coisa do... Jornal dos Trabalhadores. Tem a Dilma. Eu sou Danilo Gentili e esse é o Jornal da República Bolivariana do Brasil. Hoje A é Internacional 26 de Comunista, no outubro fundo. de 2018 e comemoramos 4 anos que Dilma foi reeleita em 2014 e colocou Rede o Brasil Povo. no mesmo patamar de outras potências mundiais como Cuba, Venezuela e Bolívia. Embora a reforma política da presidenta determinou que o melhor para a nação era não haver mais eleições, nossa querida e amada mamãe Dilma humildemente declarou hoje que vai abrir mão da presidência em prol da alternância do de poder. Ela disse: é importante para uma democracia madura a alternância do poder. Por isso eu vou sair da presidência e alternar o poder com Lula. E após o sucesso do programa Mais Médicos Cubanos, o governo do Brasil anunciou o programa Mais Policiais Cubanos. O programa vai importar policiais de Cuba e promete de uma vez por todas erradicar crimes hediondos no Brasil, como por exemplo o crime de opinião e o crime de criticar o governo. Chico Buarque está na França, mas mandou avisar que apoia esse programa. E depois que a elite branca opressora faliu a Petrobras com suas denúncias fictícias de corrupção e desta maneira secou os postos de gasolina do país, um traidor da pátria foi preso invadindo um laboratório de análises clínicas em busca de uma amostra de urina do grande irmão Lula. O traidor da pátria disse que queria, com a amostra de urina do grande irmão Lula, abastecer o seu veículo burguês. E atenção, acaba de chegar uma notícia de última O hora. braço é do Quinha. A Comissão da Verdade do Partido dos Trabalhadores acabou de descobrir quem foi o assassino do Celso Daniel. O assassino foi Fernando Henrique Cardoso. E o Aécio Neves Tinha também. esquecido dessa parte, cara. E o Joaquim Barbosa. E eu? Eu? Quem escreveu esse roteiro? Cara, eu, o Kim e o Renan. A gente, Muito a gente bom, escreveu. cara, E muito depois bom, o Danilo cara. pegou, e daí ele arrumou as piadas pra deixar do jeito dele, tirou as que ele não gostava, não sei o quê. O Danilo Gentili nessa época não tinha programa na TV, tinha? Não lembro. Aí Eu acho que o programa dele, porque na, tinha o CQC ele, já. não, ele começou com Agora é Tarde, Uhum. né? Depois virou de noite. Mas eu acho que era CQC essa época, porque o Uhum. CQC é antes, inclusive. CQC é 2008, por aí, né? 2009. Mas você vê que, tipo, todo esse médico cubano, todas as porra virar ditadura, isso a gente já tava falando lá em Pois é. 2014. Pois é, velho.
Caralho, que loucura. E era tudo né, cara? mato, né? E era tudo mato. Ninguém tava falando isso naquela época. Isso é, tipo, ali mesmo as coisas do Olavo eram muito incipientes, estavam no Sim, começo. sim. E depois o Olavo começou a aparecer de fato para a maioria das pessoas, né? Não, porque 2015 a galera nessa época que olhava e concordava, não falava quero golpe de Estado como o Olavo pedia. Não, imagina. Não tinha, vamos ter os militares. Não, a gente fala, existem ainda essas pessoas que querem golpe militar, imagina. Que foi depois, né? Que era muito incipiente, que aí o... Que aí o que aconteceu? Depois disso, então, teve a derrota do Aécio. E aí a gente começou a fazer... eu lembro que foi o Alexandre que ficou puto. E fez um... Na época, a gente estava no Facebook ainda, tinha aquela coisa dos eventos no Facebook, né? E aí ele fez aquele primeiro evento que é... ou a Dilma sai ou São Paulo para. Caralho, eu não sabia que esse evento era dele. Sim, foi o Alexandre que fez. Ele Nossa, tô aprendendo agora Porque isso, o que cara. aconteceu? Então vamos lá. A gente fez a campanha do Paulo Batista, né? Aí a campanha do Paulo Batista bombou e pegou tração. Tinha, se não me engano, acho que 40 ou 60 mil seguidores na página dele do Facebook, que pra época era muita gente. Aí teve o segundo turno. No segundo turno, a gente continuou fazendo campanha contra a Dilma, fez esse vídeo do Danilo Gentili, fizemos umas outras ações. Aí a Dilma ganhou. Depois, no dia que a Dilma ganhou, na noite que a Dilma ganhou, o Alexandre ficou puto e ele fez o evento. E aí bombou o evento. Aí o cara do... O cara do Revoltados Online, como ele chamava? Marcelo Reis? Não, Marcelo... Não lembro o nome dele. Como ele chamava? Qual é o nome do cara do Revoltados Online mesmo? Esqueci. Bom, eu devo ter no meu celular o nome dele. O cara aqui do também. Revoltados Online copiou o evento do Alexandre e o dele bombou também. Então tinham 2 eventos com o mesmo nome e ele espelhou. Marcelo Reis, eu acho que é o nome dele. Marcelo Reis, é isso Marcelo mesmo. Reis. E aí ele espelhou o evento que o Alexandre tinha feito e também bombou o dele. E aí a gente fez a primeira manifestação, que era o cerca de 1.000 pedem intervenção militar na Paulista. Porque o que aconteceu? A gente fez a manifestação, e era uma manifestação fora Dilma, e aí colou os doidos da intervenção militar lá, e a gente ficou brigando com eles, desde o começo a gente brigou com eles. E aí a imprensa, se não me engano, acho que foi a Folha de São Paulo, meteu essa do cerca de 1.000 pedem intervenção militar na Paulista. E aí a gente começou a fazer os vídeos brigando com a Folha. Foi aí que a gente já começou a brigar com a Folha de São Paulo. E aí que o Kim começou a aparecer, e a gente começou a trabalhar a imagem pública do Kim como um garoto prodígio, não sei o quê. Ele sempre foi muito foda pra idade dele, um cara muito inteligente, muito diferenciado. E a gente começou, então, a trabalhar essa coisa viral da contradição do prodígio, né? De ser um garoto muito novo e muito competente. E sempre, como quando a gente tá falando em termos de memes, a contradição tem um efeito memético por si só muito forte. E aí você, então, a sua obrigação... Pelo menos o que eu acho, né, como agente político, é imbuir esse meme contraditório com bons valores para tentar mudar a sociedade de um jeito que seja positivo. E a gente começou a fazer isso com o Kim, e aí o Kim foi explodindo. Em 2015, ele saiu na Times como garoto do ano, não sei o quê. A gente trabalhou para isso acontecer também, e blá, blá. Fomos, cara, vamos hypar esse japonês, o garoto é foda, vamos, né, trabalhar com ele. E, mano, a carreira dele foi meteórica, né? O cara tá muito bom. gigante. Aí, beleza. Aí, impeachment, tudo tal, parará, não sei o que lá. Aí, Pedro Deirô tem uma contradição máxima com a banda, né? Porque como é que faz? Porque eu imagino o seguinte, imagino a galera meio esquerdola da tua banda. Isso é outra coisa também importante de dizer, tá? Até 2013, as pessoas não ligavam muito se você era de direita, de esquerda. Era uma coisa embolhada se falar de política. Tipo, cara, eu passei minha faculdade inteira. Eu nunca falei sobre isso. Tipo, quem você vai votar? Voto em um, voto em um. Meio que foda. Ninguém ligava pra essa porra, velho. Não digo que ninguém ligava, mas a gente tinha um consenso de entender que uma certa centro-esquerda era meio que uma direita. Por exemplo, cara, você vê assim, as propagandas do PT e as coisas, os caras falavam que o Alckmin era fascista. Tipo assim, não existia. Mas não pegava atração isso. Não pegava. Não, tipo, não, cara. Mas não pegava porque não existia polaridade. Porque não existia mesmo. Não, por que a gente fala que a sociedade está polarizada? Porque quando você polariza algo, você cria 2 polos que são contrários e eles se afastam. Né? É isso. Por que são 2? Só que antes não tinha 2 polos. Você tinha uma esquerda e você tinha uma centro-esquerda que ocupava o que seria o papel da direita. As pessoas eram de direita. Você pega, por exemplo, o referendo lá das armas de fogo. Sim, pra caralho. Cara, a galera votou. Mas não existia a articulação desse pensamento no Brasil. E você tinha lá, por conta, muito provavelmente, de um rebote da ditadura,
não existia espaço para isso, né? Não se fundamentou isso, essa contra-argumentação às ideias de esquerda. E a população também era muito... As pessoas tinham os seus valores de direita, mas isso não estava articulado politicamente, nem Sim. articulado publicamente em forma de discurso. Sim. Né? Ó, eu vou te falar que teve um pouquinho disso quando o Haddad ganhou a prefeitura. E era muito menos uma briga de direita e esquerda, era muito mais o Haddad. Eu lembro que a maior polêmica do Haddad foi, na época, baixar a velocidade de via da Marginal. Que eu quase briguei. Eu tenho um amigo que chama. Você lembra do Arthur Roser, meu amigo? A gente quase brigou na época. Ele, não, meu, tem que baixar. Não, não tem. E não tinha nada a ver com direita, esquerda, PT. Meio que era. Tanto que né? em 2013, as manifestações de 2013 começam com uma pauta de esquerda, É, exatamente. o movimento Passe Livre, que não é pelos 20 centavos. E aí, a classe média toma o não é pelos 20 centavos e começa a falar mal dos serviços públicos. Começa a falar assim, tipo, não é pelos 20 centavos. Por que eu pago SUS e tenho que pagar... Plano de saúde plano é de tudo uma saúde, merda. se é tudo uma merda. Por que me roubam tanto? Por que não sei o quê? E aí o próprio movimento Passe Livre falou, puta, fudeu. Fudeu, porque assim, cara, a gente achou que a gente ia ter um movimento revolucionário e agora a gente tem uma classe média puta. E a partir dessa classe média puta, então, que a direita foi de maneira... Como que é a palavra que eu quero usar aqui? Orgânica? Orgânica, pode ser. Eu ia falar espontânea, mas de maneira orgânica, então, se articulando. E aí, viu-se que havia uma demanda, e quando tem demanda, tem Sim. oferta. E aí foram aparecendo. É por isso que a gente conseguiu aparecer, por isso que o Olavo conseguiu ter a atração que ele teve, e sair da bolha que ele Sim. estava nichado, por isso que o Bolsonaro começou a ter... Então, estava tudo ali emergente nesse caldo cultural de insatisfação, e também todos os anos de PT, e o negócio explodiu. Pois é. Aí, beleza. Movimento, manifestação, não sei o que lá. Aí você tava falando contradição com a da banda. contradição com a banda, Vamos lá. beleza. Então, no começo, né, como a gente fundou em 2014, eu e minha banda, a gente era maior que o MBL. Né? O MBL tinha acabado de nascer, não tinha como ser maior que eu. E aí eu falei, para não afetar o MBL e para não afetar as pessoas, né, porque a banda não sou só eu, tem outras pessoas também que dependem disso, a gente vivia disso, né, daí a gente tirava o nosso sustento. E também porque eles têm posições políticas contrárias, eu não vou aparecer. E aí eu fiquei sem aparecer, a gente ficou mais 2 anos com a banda, até 16, de 14 até 16, né? E aí eu lembro que em 16, no meu aniversário de 16, eu falei, eu vou me dar um presente e vou Sim. falar que eu sou o fundador do MBL. Só uma coisa, quando eu te conheci, não sei se você vai lembrar disso, que foi o dia que eu fui lá, tal, você ainda não aparecia, não sei o quê, eu tirei uma foto com a minha câmera. Eu tava com a minha câmera que eu filmava na rua. Só que eu tava sem o SD, que eu tinha tirado o SD pra dar o... Aí eu tirei a foto, beleza. Eu vou ter uma foto do dia que eu conheci a galera do... Eu perdi a foto porque eu não tinha o SD. É foda. E aí, eu falei com uma jornalista da Folha, Paula Reverbel, e falei, ó, vou dar essa matéria pra você, né? Vamos Eu fazer a lembro do matéria. dia dessa matéria, cara. Saiu no meu aniversário, 7 que de você tava outubro. com o cachimbinho e tal. Em 2016, fiz uma palhaçada lá. Cara, foi a matéria mais lida do dia. Depois eu contabilizei 250 mil tweets me xingando, porque a maioria do meu público era de esquerda. Né? Só que eu nunca fui de esquerda. Só que os caras eram e eles achavam que, como você é artista, não sei o que, você precisa ser de esquerda. Sim. E não é assim. Aí, E só outra coisa, tá? A quantidade de artistas que vocês acham que são de esquerda e não são... hoje, é que eu não posso falar. hoje em dia é menos, tá? Menos o quê? Assim, essa pressão que a esquerda tem sobre o artista, hoje em dia é muito menos. Não, mas eu tô falando artista dessa época. É que eu não posso Claro, citar nomes aqui. claro. Mas você sabe, vários que a gente Sim, fala sim. aqui, que os caras falam, É que hoje abriu uma porteira, sabe? Acho que também por causa dos caras do sertanejo e não sei o quê. Hoje um cara que é artista, que ele fala, eu sou de direita, ele tem público, ele consegue fazer show. mal menos. Bem mais Artista de MPB? Não, MPB não. MPB os caras tá fudido, coitado. Mas Você bem... sabe que tem um, né? Quem? Pô, é que eu não posso falar, tá. cara. Depois É ele fã fala. mesmo. Depois ele me Fala conta. com o Guto direto. Que Ele demais. é quase bolsonarista. Ixi, que doideira. Enfim, mas hoje existe mais liberdade. Hoje, na época, era bem mais complicado, assim. Tanto que, tipo, depois que eu virei e falei, cara, sou do bonde do rolê e sou fundador do MBL, a gente nunca mais marcou show. Acabou a banda. Ele depois bateu a estaca no vampiro, assim, no coração. Não, Plau! acabou a banda. Acabou. A gente nunca mais fez show. Acabou. Ninguém ligou. Falou, pô, que legal, tem 250 mil pessoas aí na internet te xingando, você tá famoso, hein? Vamos marcar um show. Não, zero. Né? Então, mas aí, tipo, todo mundo já tava... Então, eu já tinha descoberto o Pablo Vittar, já tinha feito o Gork assinar o Pablo Vittar, então ele já tava voando com a carreira do Pablo Vittar.
A Laura, que tava na banda também, já tinha aberto o negócio dela de cenografia de filme, que ela é muito boa. Então já tava todo mundo bem encaminhado. Eu falei, beleza, galera, agora tá todo mundo encaminhado, vamos fazer todo mundo outra coisa da nossa vida. O MBL já tava, pô, tomando bastante nosso tempo. A gente tava lá no 2016, no auge das manifestações, Sim. derrubando Dilma, não sei o quê. Enfim, e aí foi isso. E essa foi Cara, a morte de Bom... não, eu vou te falar, o cara, triste fim de Monge do Rolê. é que você acha que você nunca teve uma vida relativamente normal. Eu lembro do choque de eu te conhecendo e vendo ali a galera. Mano, a vida desses caras é tão diferente, porque a minha vida era o quê? Acordar muito cedo, trabalhar pra caralho, almoçar no rápido, continuar trabalhando, depois ir pra faculdade, depois só pensar em dinheiro e, porra, aquela coisa assim, no sábado vou lavar o meu carro, sabe essa coisa bem? Sim. E eu conheci vocês, que era uma coisa muito louca, porque, tipo, cada um chegava no horário, ninguém tinha certeza de quanto dinheiro ia ganhar, ninguém ganhava porra nenhuma, todo um bando de pobretão, ninguém sabia nada, não tinha dia, que dia de semana é? Foda-se, não importa que dia de semana Trabalhando 13 horas por Os dia. caras trabalhavam, tipo, mais uma coisa solta, Não, cara. a gente... Era uma coisa Cara, os solta. primeiros anos de MBL, pelo amor de Deus. E até hoje, né? A gente meio que paga pra trabalhar. Sim. Né? Não, eu lembro que eu perguntei pra você, É eu falei, um Pedro, você não vai lembrar dessas coisas, porque pra mim foi marcante. Eu falei, Pedro, como que vocês ganham dinheiro aqui? Aí você, cara, a gente não ganha. Eu falei assim, mas como que vocês tiram dinheiro? Cara, não é possível. Não, cara, eu lembro até o valor, eu lembro que vocês davam, tipo assim, coisa de 3 mil reais por mês por holiday sobreviver. Uhum. E eu tinha minha banda, tinha coisa. Tinha Não, acho que você não ganhava nada, o Renan não ganhava nada, Sim. acho que o Alexandre não ganhava nada. Acho que o Kim tirava, tipo, 2 mil reais. Vai, ó, a gente paga o aluguel do Kim, era um bagulho assim, tipo... Mano, como é que esses caras vivem de vento, velho? Porque, mano, vocês não tinham nenhuma preocupação em formar patrimônio? Tipo, se não der certo, vocês estão fodidos, velho. Você parou pra pensar? Cara, Cara, o risco, era uma o coisa que risco pra do mim negócio. era uma coisa assim... Como que dois irmãos, que era o Renan e o Alexandre, eles largaram tudo pra abrir esse galpão e meio que... Eles nem aparecem, tá ligado? Doido. Não, eles Também nem não- sabem. Tipo assim, o também Pedro não não aparece, o Renan não aparece, o Alexandre aparece, quem aparece é um pouco o Kim. Se o Kim for um filho da puta e der um pé na bunda de todo mundo... Ou se e o for- Holiday for um filho da puta e der um pé na que ele bunda fez de só todo depois, mundo. né? Mas assim, É, isso aí. é que o Holiday veio depois, assim, Sim. tipo, né? Tanto que eu conheci o Holiday o dia que eu fui lá. Meu irmão conhecia, eu não conheci. Esses caras são muito loucos, velho. Tanto que o Beraldo também falou a mesma coisa da gente quando conheceu. Ele falou, eu nunca conheci um grupo de pessoas que trabalha tanto por uma terceira pessoa na incerteza. Sim. Cara, porque a real é que o MBL surgiu e foi fundado sobre umas premissas de um... é um movimento, entre aspas, tá? Revolucionário completamente ideológico. A gente, revolucionário. a gente é revolucionário no sentido de que, cara, a gente não tá nisso pela grana, a gente não tá nisso pela fama. Eu já tive fama quando eu fui jovem, já fui famoso, já cumpri essa caixinha da minha coisa. Pô, toquei no Coachella pra milhares de pessoas, toquei, sabe? Eu não entrei na política, não matei minha banda porque eu queria ser famoso. Ele já usou a carta Instagram dele, pessoal. Se eu quisesse Agora ser, já foi. não, se eu quisesse Nem ser, tinha se eu Instagram na quisesse ser época. famoso, cara, pô, descobri o Pablo Vittar, bicho. É. Sabe, né? Podia estar lá. Seria um queridinho da esquerda, não sei o quê. Não, eu falei, cara, eu vou sacrificar a minha vida financeira, eu vou sacrificar a minha fama em nome do que eu acredito. E fiquei anos, pô, tô sendo pré-candidato a deputado agora. Que a gente Sim. fundou um partido, porque eu falei, cara, todos os meus amigos, todas as pessoas que se fuderam tudo isso comigo, têm a oportunidade de realmente conseguir mudar o Brasil mais do que a gente já mudou tirando a Dilma, de fato estar lá, a gente tem a chance de fazer um grupo de elite de 10, 15, 20, com sorte 30 deputados em Brasília, que vai mudar esse país, e eu tenho que estar entre eles. E assim, é uma coisa de brio mesmo, de chamado histórico, sabe? Sim. A gente construiu isso, e eu não vou... Eu tava no meio do mato. Não, eu quero, antes de chegar nisso da tua candidatura, eu queria chegar nisso, porque beleza, MBL, pá, não Sim, sei o que fiz lá. a banda lá, matei minha banda. Exatamente. E Aí tava o MBL encaminhou nos sozinho. bastidores, MBL encaminhando sozinho. Pô, 10 anos de MBL, um negócio já redondo. A gente passou lá o Derrete MBL. Eu tava no news, né, do Derrete MBL. Cara, Tava deixa eu... eu só ir no banco que eu quero contar essa história com calma. Conta outra coisa aí, só pra gente. Conta outra coisa, vai lá. Fala qualquer coisa aí. Fala qualquer coisa aí. O cara é fã. Faz uma interação com ele aí, André. Ainda vai aparecer o barulho dele peidando aqui, né? No fundo do... Cadê? Dá pra tirar o microfone e pôr ali na porta? Vai aparecer o Arthur peidando ao vivo. É uma figura, né? Esse Arthur. Pergunta aí, Andras, alguma coisa. O que você quer saber?
Qual? É que derruba, né? Os clipes têm tudo direito autoral. Tem. Não, nosso não. Eu achei que você tava falando da banda. Não, vê aqui que a galera tá falando no chat aí. Responde umas perguntas de chat aí. Tá? Ah, eu tenho que ir por fone? Aqui é moderno, né? Não é, vai ser com a voz do... Vai. Vê se... Aí, tô ouvindo. Luiz Henrique enviou uma mensagem. Salve Arthur e Pedro, acompanho o MBL há quase 6 meses e queria saber do Pedro e do Missão Paraná uma opinião sobre as plataformas educacionais feitas no Paraná na gestão Ratinho Júnior desde 2023. Eu nem lavei a mão. Oi. Bom, muito bom da voz do Enéas, mas eu não vi o resto da pergunta. Eu não sei que plataforma é essa que ele tá falando. Do Ratinho de 23. Eu preciso pesquisar sobre isso que ele tá falando. Eu prometo que eu vou pesquisar e depois eu respondo no mandem perguntas e eu já vou te fazer. Aqui na Missão no Poder, a gente não deixa nada passar. Se inscreve, ativa o sininho e comenta o que você achou, a sua opinião importa.